Hoje vamos dar continuidade a um assunto que nós começamos. Nós começamos a ministrar sobre avivamento. Lembra que eu falei sobre oração? Lembra que nós conversamos sobre oração? Bem? Domingo retrasado. Alguém lembra mesmo? Que nós falamos sobre oração. É o primeiro princípio do avivamento. O avivamento surge numa cidade, num país, em uma vida, quando essa pessoa começa a falar com o Criador, começa a orar, começa a buscar a Deus. Amém? E há um outro princípio também, as crianças. Podem sair, por favor. Desculpa as crianças aí. Há um outro princípio também, e esse princípio é a paixão. É um princípio que não pode faltar na vida de nenhum cristão, essas crianças abençoadas, né? Glória a Deus. Sem oração não há avivamento. E sem paixão também não há. Lembrando que avivamento não é apenas barulho, avivamento não é uma tribo formada, avivamento não é um movimento político, avivamento é transformação de vida. Avivamento é transformação, é uma vida transformada. Na minha vida aconteceu um avivamento porque a minha vida foi mudada através de Jesus. Na tua vida aconteceu um avivamento porque a tua vida foi mudada através de Jesus. E agora nós estamos caminhando no mesmo movimento de mão dadas. Não estamos caminhando apenas carregando no braço a força de uma instituição. Pelo contrário, nós estamos carregando um movimento. E esse movimento é o movimento do Espírito Santo. Amém? Nós não estamos carregando um monumento. Nós estamos carregando um movimento. Esse monumento é engessado, mas o movimento não. O Espírito Santo sopra como Ele quer. Então, avivamento é isso. E eu creio que é através de uma vida que se entrega ao Senhor, esse avivamento começa a chegar. Eu vejo o exemplo na minha casa. Foi vindo eu me converti. Primeiro a Márcia se converteu, antes da gente se casar. Daí eu me converti, daqui a pouco os meus familiares foram se convertendo um a um. Hoje são vários, muitos. E aí outros parentes começaram a se converter de fora. Daqui a pouco amigos começaram a se aproximar de Jesus. E a gente vai vendo isso acontecer sempre. Isso é o Espírito Santo que age na vida das pessoas. Isso é o Espírito Santo agindo no meu coração, no seu coração, e Ele tem muitas vidas para alcançar através de você. Amém? Então a oração nos leva a ter esse avivamento vivo no nosso coração. Agora a paixão é o que vai botando fogo nesse avivamento, é o que vai nos impulsionando cada vez mais, é o que vai nos motivando a caminhar e não desistir. E eu quero falar um pouco mais sobre essa paixão. Abra lá em Marcos, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 17 até o 20. Marcos, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 17 até o 20. Não precisam se levantar, mas com reverência à palavra do Senhor. A palavra que nos diz assim. Evangelho de Marcos 1, versículo 17. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Amém. E esse aqui, para mim, meus irmãos, esse texto, na verdade, Deus tem ministrado já faz algum tempo no meu coração, já faz umas 2 semanas que Deus tem gerado e me ministrado sobre essa paixão. Gerado no meu coração que eu preciso cada vez me apaixonar mais por Jesus e que a igreja precisa ser também apaixonada por Jesus. E esse texto aqui, ele nos mostra uma paixão radical. Radical. Uma paixão que não é só superficial,
mas uma paixão que é radical. Qual que é o nível da sua intensidade? Qual que é o nível da intensidade da sua paixão por Jesus? Qual que é o nível da tua intensidade, dessa paixão? Como que está? É razoável? Né? Como que está o óleo desse motor? Está quase fundindo? Ou está cheio, novinho? Como que é a tua paixão por Jesus? Que nível que está? Sua entrega a Deus, em que nível está? Ah, está suficiente para vir à igreja uma vez no mês, 2 vezes? Ou suficiente para viver para Deus todos os dias da minha vida? Com Deus, preste atenção no que eu vou dizer para você. E guarda isso no teu coração. Com Deus é tudo ou nada. Deus não aceita de nós a metade. Deus não vai aceitar o resto. Deus não aceita de você, de mim, a metade. Ele não aceita de você menos do que tudo. Conseguiu entender isso? Deus, ele não aceita de nós menos do que tudo. Ou nós nos entregamos a Ele totalmente, ou nós não nos entregamos. Deus, ele não quer das nossas vidas migalhas. Por isso que a paixão nossa por Deus deve ser radical. Fala comigo, radical. E isso é sério. Não tem como nós se convertermos pela metade. Como diz a lenda, né? Porque eu acho que isso é uma lenda, mas é uma história que o pessoal conta, de que um homem foi se batizar e ao se batizar, hoje eu tomei cuidado para afundar bem as pessoas que iam se batizar, né? Mas ao se batizar, ele se batizava e o braço ficava para fora. E o pastor caprichava e afundava o braço para fora. Até que o pastor perguntou, falou, mas por que você não me deixa afundar teu braço? Ele falou, pastor, é o seguinte, eu me converti, só que eu preciso acertar uns negócios com um camarada ainda, então eu quero que meu braço não esteja convertido ainda. Como que é isso? Não dá para se converter pela metade. Ou você se converte, ou não. Em palavras mais claras para nós, com Deus ou é 8 ou é 80. Com Deus ou é tudo ou é nada. Paixão é assim. A paixão nos leva a fazer isso. A paixão nos leva a sermos radicais. Não é ignorante. Não confunda. É radical numa decisão. Num compromisso feito com Deus. E aí, algo que me incomoda é quando a pessoa diz assim, né? Eu sou um cristão, ou a pessoa normalmente não diz, a gente que diz sobre eles, né? Fala assim, eu sou um cristão nominal. Quer dizer, ele não pratica a fé que ele tem, mas ele tem a fé. Ele tem um certificado como esse que eu dei para vocês, que diz que ele é um cristão. Está aqui, ó Deus, o meu certificado. Eu sou um cristão. Isso não basta. Olha para o seu certificado, você que pegou, fala assim, ó, isso aqui não basta. É bonito, é um registro, eu tenho o meu guardado lá. Mas se eu chegar só com isso diante de Deus, e eu não chegar com uma vida que serviu a Ele, entregou Ele de coração, se entregou para Jesus, e não basta. Então nós entendemos que não existe cristão nominal. Isso é uma mentira do diabo. Porque não existe um cristão que seja nominal. Você então não é um cristão. Você pode ser um simpatizante, mas cristão não. Nominal não tem como ser. Nós precisamos ser pessoas de atitudes diante de Deus, as atitudes verdadeiras, atitudes que demonstram uma paixão. Meus irmãos, e a paixão é interessante, que nós não podemos permanecer com a paixão lá de trás, né? Pega você que já está casado e tudo. Um dia você foi apaixonado. Já fez alguma loucura de amor? Já fez alguma loucura? Né? De repente, aquele dia, aquela chuvarada, aquele negócio, e tua mãe falou, fica em casa. O que você vai fazer lá na casa do teu namorado, tua namorada? Não, eu vou. Né? Tem que ir. E vai. Né? Ou então, algo que você não podia fazer, mas você fez. Né? Por uma paixão. Ou às vezes, tirando a questão de um relacionamento, Corinthians foi para o Mundial. Né? Interclubes lá em Tóquio. A paixão de algumas pessoas, né, para não dizer loucura,
largaram o trabalho, deram um migué no patrão, pegaram o acerto e tudo, e alguns venderam casa para poder ir lá participar desse tempo da história. Eu brincava com alguns amigos meus, eu não sou corintiano, eu só gosto de tirar sarro do Corinthians. E aí eu brincava com um amigo meu, assim que começou a construir lá o estádio do Corinthians, eu falava assim, eu já participo dessa história. Ele falou, mas o que você fez? Eu falei assim, eu dei R$300 para ajudar. Ele falou, mas você é louco, você nem corintiano, né? Eu falei, mas eu não vou ficar de fora dessa história, está aqui o recibinho do meu depósito. Daí eu brincava, na verdade era brincadeira, né? Eu falava, não, capaz que eu vou dar R$300 para o Corinthians, né? Mas tem pessoas que com certeza venderam às vezes até um carro para ver aquele estádio pronto, né? E quando eu falo de pessoas, não estou falando de pessoas às vezes que sejam muito bem de vida, não. Pessoas que estão ali lutando, mas faz de tudo por causa de uma paixão. Por causa de uma paixão. Nem tem muito sentido, vamos ser sinceros, né? Você parou para pensar aquela cambada de homens suado correndo atrás de uma bola? Alguém que nunca viu isso vai olhar aquele e vai, o que é isso? É igual quando eu assisto futebol americano, eu olho aquele negócio e falo, não estou entendendo nada. Por que eles estão correndo para cá? Por que estão jogando bola para lá? Por que estão se jogando em cima do... Será que quanto mais pessoas em cima, é que vale mais ponto? Uma hora eu vou ler um livro para entender aquele negócio. Então você olha um negócio meio sem sentido. Mas pessoas que vivem isso com uma intensidade muito grande. Isso é paixão. Só que, como eu disse, se essa paixão não é cultivada, o que acontece? Ela morre, esmurece. Né? Um exemplo novamente do casal, aquela paixão lá do começo, se ela não for cultivada, o que vai virar? Vai virar nada. Vai virar em confusão. Vai virar em confusão, em briga, discórdia, falta de amor, não vai permanecer. Porque a paixão ela tem que ser renovada. Por isso que quando a gente se entrega para Jesus, a gente não pode se contentar com a paixão do começo. Um exemplo, quando você vai para o encontro com Deus, você volta apaixonado por Jesus. Não é verdade? Só que daí algumas pessoas, eu sempre tento lembrá-las disso, mas algumas pessoas tentam viver só aquela paixão, né? E vai, quando ganha o ovo de Páscoa na Páscoa, né? Aquele chocolatinho, vai comendo um pedacinho devagarzinho assim, mas não vai durar para sempre. Você vai ter que comprar uma outra barra de chocolate se você quiser continuar comendo chocolate. Se você quiser continuar apaixonado por Deus, você vai ter que proporcionar então para você alguns encontros com Deus. Proporcionar para a tua vida alguns encontros. E eu volto a falar de novo da torre de vigia, porque a torre de vigia é um momento para você novamente trazer um pouco do encontro sobre a tua vida. Eu até oriento você, se você está na torre de vigia, desliga teu celular. Tá? Você veio aqui orar na igreja, né? A torre de vigia, para quem não sabe, a igreja está aberta na sexta-feira, das 6 às 6, e no sábado, das 6 às 6. Você pode vir aqui orar, buscar a Deus. Você pode fazer isso na sua casa também? Pode, claro. Em outros horários, em outros dias. Mas se você vai buscar a Deus, desliga até seu celular. Para você ter nada te atrapalhar, porque senão aquele negócio fica incomodando. Daqui a pouco vem uma mensagem no WhatsApp, vem lá uma mensagem de texto e alguém que dá um toquezinho, alguém que liga e aquela confusão com o celular. Fim da história, você começou a orar, quando você começa a ficar mais cheio da presença de Deus, toca o telefone. Aí você para, aí você tem que ir lá, tem o telefone, daqui a pouco você volta, você começa a adorar a Deus de novo, daqui a pouco toca o telefone. Você não termina o que você começou. Paixão, meus irmãos, é coisa séria. Se nós queremos realmente um avivamento sobre essa cidade, se nós queremos um avivamento sobre essa cidade, e realmente ver essa cidade transformada, mudada, e você é o agente de Deus nisso aí, não só essa cidade, mas aonde Deus nos enviar. Eu nunca imaginei estar em Corbélia, mas agora eu sei que é o plano de Deus estar em Corbélia. Quando eu saí de casa, vamos dizer assim, quando eu me casei, sai da sua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, o meu coração era assim, eu vou parar lá no Egito. Eu vou para lá. Eu tinha uma paixão no coração. Aquela era a paixão que me movia. Aquele desejo de agradar a Deus.
Abandonei tudo, 18 anos, larguei tudo, tudo. Tudo quanto é sonho, projeto da minha vida, eu abandonei. Ah, mas isso aí é loucura, é paixão. Larguei tudo para ir para uma terra que Deus ia me mostrar. Né? Parei em Minas, fui parar no Paraguai, fui parar na Bolívia, ainda não cheguei no Egito, mas um dia eu chego lá. Você viu que eu conto bastante testemunho do Egito, né? Por quê? Porque tem aqui uma paixão. Né? E eu entendi que Deus, durante essa caminhada, Ele quis alimentar minha paixão para que essa paixão fosse multiplicada. Hoje eu tenho convicção disso, que através dessa paixão que Deus trouxe no meu coração missionária, já não é mais uma pessoa só no Egito, porque através da minha vida pode ir milhares para o Egito. Eu sei disso. Eu sei que eu posso motivar muitas outras pessoas e cuidar desses missionários lá no campo. Pra você ter uma ideia, a paixão era tão grande. Meu irmão, eu sou um perna de pau jogando bola, vou ser sincero. Eu brinco, tal, eu vou lá, eu gosto de correr, de atrás daquela bola, mas eu sou ruim. Eu chego na cara do gol, eu chuto para fora. Me dá um negócio e falo, mas como que eu consigo errar um gol na cara do gol? Até minha avó, eu acho que fazia esse gol. Mas eu erro. Futebol é um negócio que nunca me dei bem. E olha que eu treinei, de piar eu já ia no campo lá, treinava com o seu Adécio lá na quadra, aí no campo, era todo dia futebol. Eu andava com a sola do pé, porque a gente não jogava bola com calçado, eu jogava descalço. E naquele solão quente, aquele gramado lá no campo do Babone, olha só o nome, né? A sola do pé chegava a ficar verde. E não saía, podia esfregar e não saía, pegava a nódia da grama. De tanto que eu jogava bola. Mas não deu certo, não deu para ser um profissional. E eu tentei pensar assim, eu vou ser um bom jogador de bola, não fui. Então, desisti dessa profissão, mas por causa da paixão por Jesus. E um dia, chegar onde Deus me mostrou, eu fiz até um curso de técnico de futebol. Você acredita nisso? Fiz um curso e tem as fotos para provar, porque o diploma sumiu. Não sei onde está. Né? Nessas mudanças desapareceu. Mas eu fui parar lá no Morumbi, fazendo um curso da Federação Paulista de Futebol, para ser técnico de futebol. Por quê? Porque eu queria entrar lá no Egito como um técnico de futebol, porque como um missionário eu não posso carimbar meu passaporte como um pastor missionário, eles me matam lá. Verdade. Você carimbar como missionário, estou enrolado. Eles me prendem já no aeroporto. Pra você ter uma ideia, para você entrar em países como esse, você tem que cancelar toda e qualquer conta sua na internet. Aliás, eu já estou enrolado, porque eu já tenho Facebook, está tudo guardado nos registros aí, ó. Do mundo, está guardado. Se alguém puxar minha ficha, acha alguma coisa. Então, nós tínhamos até e-mail oculto. Essa barba que eu tenho aqui, ó, né, eu sempre tive barba. Mas, na verdade, essa barba aqui, ela permaneceu por causa da paixão pelo mundo muçulmano. Porque quando você tem um passaporte, tem lá uma barba, os americanos querem te prender. Né? Ele fala, você é terrorista. Né? Mas os árabes falam assim, meu Deus, esse aqui tem que entrar aqui. Olha que barba bonita. Vocês dão risada, mas o negócio é sério. Paixão, meus irmãos. Paixão. Fui parar na África do Sul, mas não foi para missão, mas a gente fez missão. E na minha sala, onde a gente estava estudando, a gente foi estudar inglês, na minha sala tinha uns 10 alunos, 9 era árabe. Né? E eles achavam que eu também era. Mas eu não era. E no fim da história, resumindo, já contei essa história para alguns irmãos. Tinha uma moça lá que chamava Nada e a outra chamava Rala. É verdade. Nada e Rala. E eu sabia que ela nunca pegaria na minha mão, porque uma mulher do mundo árabe não pega na mão de um homem nem... Mas eu arrisquei. Eu falei assim, eu vou cumprimentar. O dia de eu ir embora, eu falei, prazer em conhecê-la, né? Nice to meet you. E eu estendi a mão. Ela olhou para mim e olhou para o Mohammed. O Mohammed era um outro homem que não tinha nada a ver com ela. Era um homem, na verdade, é um professor matemático. Eu esqueci o país que ele era. Me convidou até para ir na casa dele. Eu falei assim, nem pensar.
Vou te explicar por quê. E aí ela olhou assim, intimidada, né? Porque, meu Deus, vai pegar na mão de um homem. E ela pegou na minha mão assim, ó, na pontinha do meu dedinho. Falei, tudo bem. E aí fui cumprimentar o abençoado do Mohammed. Porque eu estendi a mão assim, ele já me puxou com aquele amor, me abraçou e me lascou um beijo aqui, eu não tive nem como escapar. Falei, a moça eu não pude nem pegar na mão. Agora esse bigodudo aí me lascou um beijo, me roubou um beijo. Falei, deixa a minha esposa descobrir isso aí. Verdade. E ele falou para mim assim, ó, a sua barba é muito bonita. Ele falou assim, ó, quando você quiser ir lá em casa, pode ir lá. Me explicou onde era a casa dele. Logo em seguida começou uma guerra naquela região. É naquela região que ele me falou, eu falei, você está louco, já está tendo guerra, esse homem maluco? Não vou lá de jeito nenhum. Não é que ele seja homossexual, ele não é homossexual. Mas os árabes, então, eles admiram uma barba. Admiram. Eu deixei a barba por causa disso e hoje eu não tiro. Porque se eu tirar a barba, eu me sinto pelado. É verdade. Se você me ver sem barba, alguma coisa de errado está comigo. Se me ver sem barba, está acontecendo alguma coisa errada comigo. Ou deu alguma briga lá em casa, né? Ou eu estou meio esquisito. Mas é por causa de uma paixão que essa barba permaneceu. Hoje ela está até arrumadinha, mas antes eu deixava ela até igual um muçulmano mesmo, deixava ela grande assim, ó. Andava, se eu olhava, é um árabe, esse homem está perdido aqui, não sabe nem falar. Não sabe nem falar português. Mas por que eu fiz isso? Por causa de uma paixão. Uma loucura. É uma loucura, mas essa paixão era por causa do Senhor Jesus. Eu nunca perdi essa convicção no meu coração. Deixei meu pai, deixei minha mãe, deixei minha família, né? Assumi a responsabilidade de um homem da casa. A Márcia, a mesma coisa. Quando a gente estava indo para a missão, por exemplo, meus pais nem convertidos eram. Você pensou numa coisa dessa? O meu sogro, a minha sogra, pensou que a gente estava indo, tipo, ludibriado assim para algum lugar, algum prostíbulo. Ele chegou a pensar isso, né? Esses tráficos de pessoas que levam para o exterior, né? Para a pessoa ficar presa lá se prostituindo. Falei, esse pessoal está ficando doido. Tamanha era a paixão do nosso coração em servir a Deus. Hoje eles sabem, né? E vê o fruto dessa paixão. E diariamente essa paixão ela é alimentada no meu coração. E eu olho para a vida desses homens aqui, que eu li no texto bíblico, os apóstolos, eu vejo que isso que aconteceu comigo, que tem acontecido com muita gente, não é nada diante da decisão que eles tomaram. Esses homens largaram tudo para seguir a Jesus. Com eles foram tudo ou nada. Não foi assim mais ou menos. Ah, Deus, deixa eu resolver minhas coisas, ganhar um pouco mais de dinheiro, ou cuidar aqui da minha família, ou enfim. Aliás, a Bíblia conta a história de um jovem, que não tem nome na Bíblia, mas fala assim, um jovem rico, que chegou até Jesus e falou assim, ó, eu quero ser seu discípulo. E Jesus o chamou, venha ser meu discípulo. E aí naquela conversa, ele pergunta assim, mas o que eu preciso fazer, né, para herdar o reino de Deus? Ele fala, você tem praticado os mandamentos? E ele começa a falar, esse tem praticado, tudo. Um homem impecável diante de Deus. E Jesus olha para ele e fala assim, só te falta uma coisa. Uma coisa. O restante você cumpriu tudo. Vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e segue. E diz a palavra que esse jovem se entristeceu, porque ele era dono de muitos bens. Se entristeceu por isso. Ele não teve coragem de tomar essa decisão. Ele não conseguiu se apaixonar por Jesus. Ele não conseguiu se apaixonar por aquele que se apaixonou por ele. Porque Deus ele tem uma paixão por nós. No coração de Deus arde uma paixão por nós. Tanto que Ele está a todo momento querendo nos alcançar e Ele nunca desistiu de nós. O Senhor nunca desistiu de mim, nunca desistiu de você. Você está aqui hoje é fruto desse amor de Deus que nos aproxima dEle. Então a nossa paixão por Ele, meus irmãos, não deve ser mediana. A nossa paixão por Deus, ela não pode ser medíocre. Quando eu assumi então
o ministério pastoral, que Deus foi nos direcionando assim, eu assumi no ministério pastoral, eu assumi com uma decisão no meu coração. Falei assim, eu me recuso a ser um pastor medíocre. O que é medíocre? Mais ou menos. Eu me recuso a ser um cristão mais ou menos. Eu me recuso a ser alguém que leva a vida com Deus mais ou menos. Uma hora eu vou pregar sobre isso aqui. Mas não sabe se é mais para mais ou mais para menos. É igual um copo d'água, está mais ou menos cheio ou mais ou menos vazio. A gente está meio morto ou meio vivo. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, diz assim: assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o que Deus fala. Há uma igreja que está direcionando essa palavra para nós. Olha, você nem é quente nem é frio. Você é mais ou menos. E eu falei, Deus, eu não quero ser mais ou menos, eu me recuso a ser um cristão mais ou menos, a ser um pastor medíocre, mais ou menos. Cumprir minhas obrigaçãozinhas, né? E levando a minha vida, como diz o brasileiro, empurrando com a barriga. E outra coisa que eu me recuso é ser barrigudo. Vou lutar contra a minha barriga pro resto da vida, ela não vai crescer. Por mais que as pessoas profetizem sobre a minha vida, falem assim, todo pastor é barrigudo. A minha não vai crescer. Nos recusarmos a sermos mais ou menos. Nos recusarmos a levarmos uma vida independente. Olha, o jovem tem uma expectativa de uma vida inteira ainda para, olha, não ser mais ou menos. Né? E mais independente de qual idade que você tenha, você não sabe quanto tempo Deus tem para você, mas decidir não ser mais ou menos. Não está só na igreja aqui para ser mais ou menos, mas para ser alguém ativo na presença de Deus, alguém apaixonado por Deus, alguém que quer agradar o coração de Deus. Sei que as pessoas tiram sarro, né? Tiravam sarro de mim também. Ah, fica lá na barra da saia do pastor. Você fala assim, o pastor nem saia usa. Né? Fica lá paparicando, coroinha, e assim por diante, pastorzinho, e vai dando os apelidos. Meus irmãos, você tem que agradar a Deus. O objetivo da tua paixão é agradar a Deus. Você não tem que agradar a homens. Você deve agradar a Deus, Ele deve ser o primeiro lugar na sua vida, é porque a palavra de Deus nos diz. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Apocalipse 2, versículo 4 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Como está o teu primeiro amor por Deus? Continua? Continua fervilhando? Ou o teu amor está igual àquela situação que você não sabe mais o que você faz? Se você continua com aquela pessoa, se compra uma bicicleta, né? Se faz isso ou aquilo. O que você faz na sua vida? Teu primeiro amor por Deus não pode ser assim. Tem que permanecer. Aí a gente costuma dizer assim, não, agora eu sou um cristão maduro. Né? Para dizer assim, não, aquele ali é doidinho, é primeiro amor. Eu sei, primeiro amor. Né? Eu também já fui assim. Mas isso passa. Mas que negócio é esse? Né? Quer dizer que o primeiro amor tem que passar para a gente ser um cristão maduro? Ou isso é desculpa de cristão que não está maduro, não, né? Está morno. Meus irmãos, nós precisamos ser apaixonados. O primeiro amor nunca deve passar da nossa vida. O primeiro amor nunca deve acabar. Porque se o primeiro amor acabou, o Senhor Jesus está falando para você, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Vai, ele disse, vê aonde você caiu, volta lá, se arrepende e volta de novo para o primeiro amor. Isso tem que ser intenso na nossa vida. Amém? Fala comigo assim, eu quero viver esse primeiro amor. Então, muitos têm a desculpa de dizer assim, não, eu sou um cristão maduro agora, né? Agora eu cresci, amadureci, né? Eu não faço mais nenhuma loucura por Deus. Eu levo a minha vida religiosa muito bem, né? Aí, às vezes, até acha que
diante de Deus, pelo que ele está fazendo, ele está sendo aprovado. Às vezes, por orar, acha que está fazendo um favor para Deus. Está vendo, Deus? Ó, eu estou orando, né? Me abençoa aí. Ó, Deus, eu tenho 10 minutos do meu dia que eu dedico para a oração. Ó, Senhor, eu até vou na torre de vigia. Eu peguei para o pastor lá e falei, ó, esse horário aqui eu vou lá, eu vou orar. Né? Como se estivesse querendo agradar homens, ou então até mesmo dizer para Deus, Deus, ó, estou pagando o Senhor, hein, com a minha vida. Ó, presta atenção em mim. Isso não é paixão. Paixão é a gente ser intenso com Deus, independente do que a gente faça. Ou às vezes, né, há algumas pessoas, não aqui, mas em outros lugares, que quer comprar Deus. Peca, mas daí entrega uma boa oferta. Fala, ai, eu aliviei minha mente, estou entregando minha oferta, uma boa oferta. Deus, ó, tá vendo? Eu sou generoso, me perdoa lá pelo meu pecado. O pecado é outro, mas me perdoa. Ou às vezes que nem diz algumas pessoas, né? Pagar o dízimo. Né? Por pagar o dízimo, está lá, paga o dízimo. Está falando, Deus, ó, estou te pagando, então você me abençoa. Né? Deus, ó, estou pagando a igreja, está tudo em ordem, meus compromissos. Então o Senhor releva, faz vista grossa com o restante da minha vida. É isso que algumas pessoas querem fazer. Não aqui. Fala para o teu irmão, só fica tranquilo, não é de você. Tá? É de outros lugares. Você sabe, já viu que eu viajei bastante. Aí são pessoas de outro lugar. Eu quero comprar a Deus. Deus, eu vou dar aqui pagar meu dízimo. Meu irmão, eu ensinei ontem para o pessoal que ia se batizar. Falei, eu posso falar disso aí porque eu sou dizimista. Ninguém paga o dízimo. Isso é errado. Você devolve o seu dízimo, porque o dízimo não é nosso. O dízimo é de Deus. Então Deus está provando a tua fidelidade. Ele já te deu, Ele entregou na tua mão. E está falando assim, vamos ver se você tem coragem de devolver. É igual um primo meu, disse que no primeiro trabalho dele, ele foi trabalhar numa mercearia de um português que era muito seguro. Né? E o português fez o seguinte, ele escondeu algum dinheirinho ali nas mercadorias. Pegava lá um dinheirinho e escondia ali junto das bolachas, o outro ali, para ver se aquele jovem, então, iria encontrar e iria ser justo de pegar aquele dinheiro que não é dele e devolver, ou se ele ia guardar. Opa, algum cliente perdeu, né? E graças a Deus, esse meu primo então achou o dinheiro e devolveu. E ele falou, olha, que bom, você é justo, você vai permanecer no trabalho. E Deus faz a mesma coisa, na verdade. Deus, Ele já nos dá. Ele nos dá o sustento. Então, Ele nos dá e espera. Vamos ver se a gente vai ser fiel. Por isso que dízimo é questão de fidelidade. Então aprenda isso, você não está pagando o seu dízimo ou sua oferta, você está devolvendo o teu dízimo a Deus. Senhor, está aqui, o que é teu não é meu, é dízimo, é do Senhor. E aí algumas pessoas acham que por ser dizimista, Deus tem que fazer vista grossa em outros pecados dele. Não, Deus que me perdoe, né? Mas eu ajudo na igreja. Outros acham que alguns esforço de vir à igreja, eu brinquei até no batismo, eu falei assim, ó, você acha que vir à igreja é tão grandioso? E eu venho na igreja, me esforço para estar aqui, você vem e se esforça para estar aqui sempre, honrando seus compromissos. Mas isso diante de Deus não é tão grande. Você acha que isso aí se compara com o sacrifício de Cristo na cruz? Vai pagar o sacrifício de Cristo na cruz? Para você ter uma ideia, tem um cachorro que vem toda sexta-feira, quer dizer, sábado de manhã na torre de vigia, e ele é o primeiro a chegar. Um cachorrinho vem, pode estar chovendo, ele vem junto. Orar. Né? Ele não ora aqui dentro que eu não deixo ele entrar. Fica lá fora. Você vê que um esforço assim, nossa, estou indo de madrugada na igreja, porque está escurinho ainda, acho que é madrugada, 6 horas da manhã. Né? Ou estou indo na igreja, meu Deus do céu, essa semana eu já fui 2 vezes na igreja, já fui na célula. Eu acho que estou ficando um fanático. Isso não é fanatismo, não. Fanatismo, eu acho que é melhor falar assim, uma paixão é você viver todos os dias para Deus e glorificar o nome dEle com a tua vida. O culto é só um resultado dessa paixão. Amém, meus queridos? Os nossos esforços são importantes, mas os nossos esforços nunca pagarão o que Deus já fez por nós. Deus nos fala, e se esforça, né? Esforça-te, Ele fala.
né? Diz que o reino de Deus é conquistado pelo esforço. Nós temos que se esforçar. E nós se esforçamos em muitas coisas. Mas não quer dizer que o nosso esforço vai pagar a Deus pelo que Ele fez. Não vai, meus irmãos, porque o que Ele fez é muito grande. Não tem como a gente retribuir com as nossas obras. O que nós precisamos ter para retribuir a Deus é uma paixão sem limites por Ele. Interessante que quando a gente percebe a vida desses homens aqui, ó, esses apóstolos que deixaram tudo, a gente vê Levi fazendo isso, né? A mesma coisa que é Mateus, deixou tudo e foi servir Jesus. Se levantou, seguiu Ele. A gente vê que não foi através da força desses homens que eles glorificaram a Deus. Eles glorificaram a Deus através de uma atitude de paixão. Nós vamos orar. Senhor, que esse tempo, Pai, de memória, que esse tempo de presença do Senhor possa nos impulsionar, Senhor Deus, para a missão. Possa nos impulsionar, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor tem reservado para nós, para aqueles que já são apaixonados por Ti, Senhor. Deus, o nosso nível de paixão ainda não está tão intenso, mas nós queremos que seja. Nós queremos que seja cada vez mais. Deus, nós queremos ser como um fogo, Senhor, como uma labareda, Senhor. Deus, queremos, Senhor Deus, ser intensos na Tua presença. Que as pessoas possam olhar, Senhor Deus, para nós e possam querer vir ver, Senhor, o que está queimando. Deus, e eles vão chegar e se aproximar e vão ver o Senhor nas nossas vidas. Senhor, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos por esse momento tão precioso, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, agradeça a Ele por esse tempo. Glória a Deus. Tenda suas mãos assim, meus irmãos. Esse tempo formal de culto termina aqui, mas o culto continua na sua casa, sobre a tua vida. Honre a Deus aonde Deus te colocou. Honre a Ele. Senhor, nos despede com a tua bênção, Senhor. Que teu amor, Senhor, que excede todo entendimento humano, que a graça do Senhor Jesus e a consolação do teu Espírito Santo esteja hoje e sempre sobre a nossa vida, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém?